eu tenho as duas obras do Walter, O Princípio da Proteção da Confiança, pela editora Ímpetus, e o prefácio do ministro Barroso, a terceirização, a leitura constitucional e administrativa, é a última obra, né, Walter? Essa é mais recente. É a mais recente, eu ainda não li, né, mas terei o prazer de ler em breve. Então ficam aqui as duas grandes indicações, e nós vamos fazer um bate-papo bem informal, e depois escutar também as dúvidas, né? Do Rodrigo, da Alvina, agora quem entrou aqui, Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Tudo jóia? Obrigada por estar conosco aí hoje, tá? Bem, antes de falarmos de improbidade em tempos de Lava Jato, o nosso querido professor vai fazer uma abertura sobre a improbidade, e não custa lembrar que a lei de improbidade, a 8429, ela foi sancionada, né, Walter, pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi, inclusive, o primeiro a sofrer o impeachment, né? Então, é a ironia, né, da promulgação da lei 8429, essa grande lei em combate à corrupção, e uma lei cada vez mais importante nos dias de hoje. Então, Walter vai trazer um panorama para vocês, quem pode ser responsabilizado pela lei de improbidade, porque tem alguns agentes políticos que ficam fora, né, da lei de improbidade, são responsabilizados, inclusive o presidente da República, pela lei de crime de responsabilidade, da 1079 de 50, e depois desse panorama a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre alguns aspectos específicos da lei. Que ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, Flávia, pelo convite que você me fez. Nós somos realmente muito amigos, né? Já temos aí uma vida em comum na academia já há muitos anos. Queria também saudar os colegas aí que estão assistindo, né? Vejo aqui cada vez mais o número de pessoas aumentando aqui que está assistindo. A minha proposta agora, enfim, de hoje, talvez seja de apresentar uma visão panorâmica breve da lei e algumas controvérsias que, na minha percepção, têm suscitado problemas na prática. Como você bem disse, a lei foi de iniciativa do então presidente Fernando Collor de Mello, no início da década de 90, e ele acabou sendo, além de, né, sendo empichado, foi também réu, acabou sendo, não responsabilizado, mas se tornou réu em uma ação de improbidade, e isso já gerou uma enorme polêmica sobre a possibilidade de retroatividade ou não da Lei 8429. Isso porque os fatos que levaram ao impeachment do então presidente Fernando Collor ocorreram, né, na década de 90, mais especificamente no ano de 1990, antes da promulgação, da sanção efetiva da Lei 8429, que é de 92. E aí a dúvida que surgiu foi, peraí, mas a Constituição, ela reprime a prática de condutas ímprobas no seu artigo 37, parágrafo 4º, isso desde 88, mas a lei é de 92. Será que essa lei pode atingir fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor? E o caso analisado foi um caso envolvendo o então presidente Fernando Collor de Mello, que agora também já é novamente candidato, né, à presidência da República. E é engraçado porque essa coincidência ela acaba se repetindo. Ontem mesmo, durante o julgamento do presidente Lula, no TRF da 4ª Região, foi suscitado que o presidente teria encaminhado projetos de lei de combate à corrupção e acabou também respondendo por esses projetos, a semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos durante o governo Nixon, que foi envolvido no caso Watergate. Mas em relação ao presidente Fernando Collor de Mello, o que eu acho muito importante destacar é que o STJ, por maioria e depois de muitos debates, reconheceu que a lei de improbidade não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. E eu acho esse caso assim muito interessante porque nos revela como a lei de improbidade diz muito menos do que ela deveria efetivamente dizer. É uma lei extremamente importante, impactante, é talvez a ferramenta mais relevante que o Ministério Público tem à sua disposição nos dias de hoje para o combate da corrupção, mas ela diz menos do que deveria dizer. Por exemplo,
O Código Penal brasileiro, ele de forma muito clara proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa, por razões de segurança jurídica, proteção da confiança. Ninguém pode ser surpreendido com uma pena e com um crime que não existia no momento em que a conduta foi praticada. E, obviamente, que esta lógica que veda surpresa, violação à segurança jurídica, ela também está presente em matéria de improbidade administrativa. Mas como a lei de improbidade ela foi omissa quanto a esta matéria tão importante, surgiram muitos debates na época no STJ. Eu me lembro que a ministra Helena Calmon, por exemplo, foi quem defendeu a posição da retroatividade com base numa tese até bem interessante. Não é desarrazoada a tese, eu só não concordo, mas não é desarrazoada a tese da retroatividade, com base na ideia de que a Constituição de 88 já reprime a improbidade administrativa e, além disso, além da Constituição de 88 já reprimir a improbidade administrativa, a legislação anterior ao texto constitucional, e aí eu dou destaque à Lei de Ação Popular, que é a Lei 4.717, de 65, já da década de 60, já reprimia também a prática de condutas desonestas. Então, houve um discurso que ficou vencido, mas um discurso bem interessante, de que não foi com a lei de improbidade, Lei 8.429, que começou a se ter um combate à desonestidade no Brasil. Eu digo que não concordo com esse ponto de vista, porque a lei de improbidade, ela é inovadora, é revolucionária, ela prevê sanções muito mais graves do que aquelas que existiam até então. A lógica do sistema punitivo que antecede a lei de improbidade, a lógica de combate a condutas ímprobas que antecede a lei de improbidade, era voltada basicamente para a desconstituição do ato lesivo ao erário, acompanhada essa desconstituição da necessidade de recomposição do patrimônio. Então, você anulava o ato lesivo e obrigava o agente público a devolver ou a pagar aquele valor. A lei de improbidade vai muito além. Prevê sanções gravíssimas, multas elevadíssimas, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público. Eu costumo dizer em sala de aula que você coloca uma R15 nas mãos de um promotor de justiça e é uma arma muito forte e digo até que mais severa hoje em dia do que o direito penal. O direito penal já não é no Brasil a última ratio. Costumo dizer que o direito penal virou cesta básica, trabalhar em creche. Dificilmente você consegue manter uma pessoa presa. Por quê? Porque houve uma evolução garantista do direito penal, e isso não é nem crítica, não, mas isso é uma constatação que não existe no caso da lei de improbidade. Por exemplo, princípio da insignificância, né? Um instituto do direito alemão, a reserva da bagatela, o bagatela foi berrado que é a construção do Tribunal Constitucional Alemão. Esse princípio é utilizado no direito penal da forma mais cotidiana possível. O STJ entende que não se adota o princípio da insignificância em matéria de improbidade. Veja que rigor muito mais elevado, com base na lógica de que a repressão à improbidade independe da existência de dano ao erário, porque realmente a lei de improbidade permite a aplicação das sanções independentemente da ocorrência de um dano ao erário. Então vejam o rigor em relação à improbidade. Outro instituto também usual no direito penal, esse já expresso no Código Penal, da continuidade delitiva, uma pessoa pratica vários delitos em mesmas circunstâncias, vai ser punido por uma única vez com um acréscimo da pena, razoável, uma ficção jurídica de que ela só praticou um delito de forma mais gravosa. Isso não existe na lei de improbidade. A pessoa praticou 10 condutas ímprobas, concurso material responderá por 10 vezes. Então, é muito mais grave responder por improbidade. E aí, lembrando que improbidade administrativa não é crime. Às vezes eu ouço assim, o crime de improbidade é um erro, não é. Inclusive, o juiz que julga uma ação de improbidade não é juiz de vara criminal. É cível e eleitoral a matéria,
e isso atrai a competência legislativa da União, né, em matéria de improbidade. Quem detém competência para cuidar deste tema, e de fato se deu essa competência com a Lei 8429, é a União, ela que julga os conflitos, enfim. A ação de improbidade, ela tramita no judiciário, numa vara civil, às vezes até vara de fazenda pública, e é o juiz da ação de improbidade que vai aplicar as sanções que estão previstas na lei de improbidade e também na Constituição, porque a Constituição, no artigo que trata de improbidade administrativa, que é o artigo 37, parágrafo 4º, não define improbidade administrativa. A Constituição, ela prevê possíveis sanções a serem aplicadas em razão da prática de improbidade administrativa. Ela enumera exemplos de sanções que podem ser aplicadas. Eu estou falando que são exemplos, destacando isso, porque a lei de improbidade foi além e previu outras sanções, como, por exemplo, a pena de multa, que não está prevista na Constituição. Então, isso é aplicado pelo juiz da ação de improbidade. Mas sabe o que muitas vezes acontece na prática? Isso eu vi muito na época em que atuei como conselheiro do CNMP. Muitas vezes, o administrador que conduz um processo administrativo disciplinar, ele vai avaliar no âmbito disciplinar, não é numa ação de improbidade, no âmbito do PAD, se a conduta praticada pelo servidor é ou não uma conduta ímproba. E se o presidente da comissão processante do processo administrativo disciplinar concluir que a conduta é ímproba, ele pode, observado naturalmente contraditório à ampla defesa, aplicar a pena de demissão àquele servidor público, ainda que nenhuma ação de improbidade tenha sido ajuizada. Esse é o entendimento do STJ. E, mais recentemente, o ministro Edson Fachin confirmou essa ideia, no sentido, era até um caso envolvendo o próprio CNMP, de que não se exige o ajuizamento prévio ou mesmo a condenação numa ação de improbidade para que um servidor público seja demitido em um PAD, em um processo administrativo disciplinar, com fundamento na prática de improbidade administrativa. Então, é possível perder o cargo com fundamento na improbidade administrativa em virtude de uma condenação num PAD, independentemente da ação de improbidade. Agora, se a ação for ajuizada, ela também pode ensejar a perda da função pública, porque esta é uma das possíveis sanções a serem aplicadas. A Flávia, muito bem, quando falou aqui na introdução, lembrou que nem todos os agentes públicos respondem, né, Flávia, por improbidade. Aí eu só queria, nessa linha, reforçar a ideia de que o presidente da República, ele, por força do artigo 85 da Constituição, ele, quando pratica uma conduta ímproba, ele, na verdade, está praticando um crime de responsabilidade e, portanto, vai responder por crime de responsabilidade. Pode, eventualmente, até ser impedido, passar por um processo de impeachment, mas não é réu em ação de improbidade. Na reclamação 2138, e esta é uma reclamação importantíssima, que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, 2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ministro de Estado, aí já não é mais o presidente, mas ministro de Estado, por ser agente político e por responder por crime de responsabilidade, também não responde como réu em ação de improbidade. Portanto, além do presidente da República, na jurisprudência atual do STF, ministro de Estado, reclamação 2138, não responde por improbidade. Há uma sinalização na jurisprudência do Supremo de que isso vai mudar, de que os ministros de Estado passarão a poder responder por improbidade. Isso está sendo apreciado num processo importantíssimo, que era da relatoria do saudoso ministro Eli Zavascki,
que é a PET 3.240. Eu costumo dizer para quem está estudando para concurso, para quem está se aprimorando nessa matéria, que vale muito a pena acompanhar os desdobramentos da PET 3.240. E por que eu digo isso? No seu voto, o saudoso ministro Teori Zavascki defendeu que ministro de Estado deveria sim responder por improbidade administrativa, sugeriu, portanto, uma mudança em relação ao entendimento que o Supremo havia adotado por maioria na reclamação 2138, e tudo leva a crer que este posicionamento, novo posicionamento do Supremo, deva vingar, né? E que os ministros de Estado passem a responder por improbidade. Ainda com relação aos agentes públicos, eu queria assim chamar a atenção para o fato de que quem ocupa cargo vitalício também pode ser réu em ação de improbidade. Então, o juiz pode ser réu em ação de improbidade, promotor de justiça também pode ser. E um detalhe interessante, o STJ reconheceu que quem ocupa um cargo vitalício pode perder a sua função pública em uma ação de improbidade. Então, ainda que tenha as prerrogativas estabelecidas pela Constituição da vitaliciedade, que exigem o ajuizamento de uma ação civil para a perda do cargo, um juiz ou mesmo um promotor, eles podem perder a sua função pública em virtude da condenação na ação de improbidade. Eu venho falando de improbidade, assim, né? Estou aqui destacando alguns pontos, mas eu acho importante lembrar que improbidade é algo muito sério, é algo que não revela um comportamento meramente ilegal. Você tem que ter uma conduta de uma imoralidade muito reprovável, uma imoralidade que a doutrina costuma destacar como uma imoralidade qualificada. É isso que eu ia até lhe perguntar, né? Porque em termos principiológicos, a gente lê muito que improbidade e imoralidade teriam a mesma fonte, não é? Mas que a improbidade ela seria um pouco a mais do que a imoralidade, porque há condutas ilícitas que não são necessariamente imorais. Eu acho que essa análise... eu acho importantíssimo, porque um dos artigos da Lei de Improbidade, o artigo 11, prevê que é conduta de improbidade violar princípios da administração. E aí você tem lá o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, por exemplo. E aí é comum até ouvirmos o exemplo do motorista de um carro oficial que ultrapassa um sinal vermelho, e aí será que ele vai responder por improbidade porque violou o princípio da legalidade? E aí esse é um exemplo de como não dá para esticar tanto assim a compreensão do que é improbidade, porque improbidade pressupõe um comportamento desonesto, desleal, corrupto, uma conduta que... A violação aos princípios da administração, então, estaria sendo uma conduta dolosa. Tem que ser uma conduta dolosa, até porque, até muito bem lembrado, só o artigo 10 da lei prevê a possibilidade de condenação na modalidade culposa. E é por isso também que essa lei ela tem uma importância extrema no momento histórico que a gente vive de Operação Lava Jato, de combate à corrupção, e mesmo no cenário internacional, essa lei ela não cai, digamos assim, de paraquedas no Brasil em 92, ela vem por uma pressão internacional que é, digamos assim, reforçada na década de 90 e nos anos 2000. Nós temos, na década de 90, a Convenção da OEA, a Convenção da OCDE de 97, em 2003 a Convenção de Mérida, todos instrumentos internacionais, tratados que se destinaram a promover o combate à corrupção no cenário internacional. E por isso é que ela vai ter um papel importantíssimo na Lava Jato, porque esses acordos de colaboração premiada, de acordos de leniência que estão sendo celebrados na esfera penal, ou mesmo com base na lei anticorrupção, eles não afastam a possibilidade de punição por improbidade administrativa. Isso é até um problema, porque quando o advogado de quem está respondendo uma ação penal, como, por exemplo, na Lava Jato, ele senta para, entre aspas, negociar com o Ministério Público o que vai acontecer com aquele seu cliente, fica meio esquecido o problema da improbidade. Isso já deu confusão. Por quê? O réu achando que tinha resolvido os seus problemas quando viu o Ministério Público, ou mesmo a AGU, pode ser, a Advocacia Geral da União, porque a parte autora ou vai ser da ação de improbidade, ou vai ser o Ministério Público,
ou será a pessoa jurídica interessada, que no caso, né, ou Petrobras, ou União, enfim, Uhum. e algumas ações foram ajuizadas cobrando quantias milionárias e até bilionárias. Tem ação de bilhão aí, né? Ação de 2, 3 bilhões visando ao ressarcimento ao erário. Uma pena que, assim, até então tem sido considerada imprescritível, né? O Uhum, Supremo sim. vai julgar essa questão em repercussão geral, se a pena de Uhum. ressarcimento ao erário é ou não imprescritível, mas até então se entende que ela seria imprescritível. Portanto, que acho que nós estamos vivendo um momento em que deveria haver uma interdependência, uma conexão, um entrelaçamento maior Uhum. entre o que se pune na esfera criminal e o que nós temos na improbidade administrativa. Ou o réu consegue resolver o seu problema delatando e consegue resolver em todas as esferas, Uhum. ou se isso não existir, vai ser muito complicado prosseguir com esses acordos de colaboração premiada. Porque qual vai ser o réu Que vai que vai fazer se um dispor a acordo, fazer um acordo sabendo que eventualmente depois ele pode, e né, qualquer ter instrução de mínima vai levá-lo a responder com verdade. quantias elevadíssimas, enfim, né? Nós estávamos falando, inclusive antes desse bate-papo, sobre a resolução 44 do Conselho Nacional de Justiça, né, Walter, que estabeleceu o cadastro nacional dos condenados em processo de improbidade. Não sei, né, se vocês conheciam, mas no site do Conselho Nacional de Justiça é possível fazer uma consulta dos réus, né, na verdade, dos já condenados em ação de improbidade. E o Walter trouxe aí uma discussão muito interessante sobre a ampla defesa prévia, né, desse cadastro. Acho Não, que esse cadastro, ele assim, sabe, ele é muito importante porque publica, torna claro. transparente informação sobre quem foi condenado por improbidade, mas não pelo fato de ser condenado por improbidade, pelo fato de esta condenação poder gerar a inelegibilidade. Então, a gente tem que saber muito bem se aquela inscrição é correta ou não. Uhum. Porque não é todo, isso também é uma questão interessante, não é qualquer condenação por improbidade que vai gerar a inelegibilidade. Isso, esse é o Quando tema do momento também, hein? também, então assim, Uhum. a inscrição ela é importantíssima Uhum. e ela deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa. Eu me lembrava aqui antes até da nossa conversa que na época em que atuei no conselho, né, no CNMP, nós fizemos uma recondução. Quando eu falo nós, quer dizer, foi uma deliberação do plenário, não foi algo monocrático, no sentido de recomendar aos promotores de justiça que fizessem uma petição ao juiz para a observância do contraditório e da ampla defesa antes da inscrição no cadastro de improbidade. Porque uma coisa é a pessoa ter sido condenada por improbidade. Já transitou em julgado, beleza. Agora, aquela condenação gerou inelegibilidade? Porque você vai inscrever no cadastro as condenações que geraram uma situação de inelegibilidade. Então, por isso a importância do contraditório para a inscrição no cadastro. E aí eu queria aproveitar para lembrar quais são os requisitos para a condenação por improbidade gerar a inelegibilidade. O que, de acordo com a lei da ficha limpa, Lei Complementar 135, que alterou a Lei Complementar 64 de 90, o que essa lei exige para que a condenação por improbidade leve à inelegibilidade? Bom, em primeiro lugar, a condenação por improbidade precisa ter transitado em julgado ou ter sido proferida por um órgão colegiado. Então, uma decisão de um tribunal regional, federal ou de um tribunal de justiça que confirme uma condenação de primeiro grau é necessária. A sentença do juiz, por si só, condenando por improbidade, não vai gerar a inelegibilidade. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito para que uma condenação por improbidade torne o réu inelegível. A condenação tem que ter ocorrido na modalidade dolosa. Nós, eu comentei aqui rapidamente, falei rapidamente que também existe condenação na modalidade culposa. Uma pessoa pode ser condenada por improbidade por ter atuado de forma negligente, imprudente ou imperita, mas só quando a conduta ímproba
causar danos ao erário, quando for uma conduta do artigo 10. Se for do artigo 9º, do artigo 10A ou do artigo 11, a conduta tem que ser dolosa. Então, se na sentença o juiz condenou na modalidade culposa, não vai ser inelegível. Terceiro requisito, a pena de suspensão dos direitos políticos precisa ter sido aplicada. Se o juiz aplicou a pena de perda da função pública, de ressarcimento do erário, e nada fez menção em relação à pena de suspensão de direitos políticos, o réu não se tornará inelegível. E o quarto e último requisito, e eu costumo dizer, o que é o mais cruel de todos, o que praticamente esvazia a lei da ficha limpa em relação à improbidade, é o que exige considere uma conduta do artigo 9º da lei, ou seja, uma conduta que tenha acarretado enriquecimento ilícito, e uma conduta do artigo 10, uma conduta que tenha causado dano ao erário. E aí eu queria explicar um pouco melhor isso, porque é o seguinte, se uma pessoa praticou uma única conduta que pode se encaixar na descrição do artigo 9º, 10 ou 11, ela só será punida uma única vez, obviamente, pela conduta de maior gravidade, que é a do artigo 9º. Então, se ela praticou uma conduta que se encaixa nos três, só responde uma única vez, sob pena até de incidir na hipótese do bis in idem, que não é aceitável. Então, dificilmente um juiz vai simultaneamente aplicar duas sanções para uma única conduta. Aplicar uma sanção referente ao artigo 9º e outra ao artigo 10. Então, o que eu quero dizer? Dificilmente o réu vai ser condenado com base simultaneamente no artigo 9º e no artigo 10 e, por conseguinte, dificilmente se tornará inelegível. Houve até um caso famoso de um antigo prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro que foi condenado por improbidade por ter utilizado dinheiro da prefeitura na construção de uma igreja em homenagem a São Jorge. Bom, o Estado é laico, não pode fazer isso, usar dinheiro público para esse tipo de situação. Foi condenado por improbidade. E aí começou uma discussão se ele poderia ser eleito, se não poderia ser eleito e tal, até que ele provou o seguinte, olha, tudo bem, eu não posso construir com dinheiro público, tudo bem, então eu causei um prejuízo ao erário, mas eu não me enriqueci ilicitamente. Então eu só fui condenado pelo artigo 10. Então eu não me tornei inelegível. E realmente, hoje é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, essas situações, elas têm ocorrido. O caso do Maluf também, que chegou a ser indeferida o seu registro de candidatura, com base numa condenação em improbidade, depois demonstrou que a condenação foi na modalidade culposa e não dolosa. Aí conseguiu também a sua candidatura e se tornou deputado federal. Então, o que eu quero dizer é que ainda é muito difícil tornar alguém inelegível em virtude da prática de improbidade administrativa. Isso ainda é. Eu vou aproveitar que o que você falou para tirar uma dúvida antiga que eu tenho. Olha só. O artigo 11, ele fala em conduta dolosa de violação aos princípios da administração pública. Então, Walter, o mau administrador, ainda que não cause enriquecimento para o próprio patrimônio ou prejuízo ao patrimônio do Estado, ele não tem responsabilidade? O prefeito que não causou dano ao erário, não enriqueceu, usou, né, um dinheiro público em vez de ser destinado a uma área, mas ele remanejou por despreparo, por ignorância no sentido real da expressão, não tem responsabilidade. O que eu tenho visto, a grande verdade é que acaba não tendo mesmo, mas assim, o que eu tenho visto muito em relação a essa situação específica são decisões do STJ que julgam improcedente o pedido de condenação pelo fato de o administrador, geralmente prefeito, ser inábil. Até a expressão que eles usam é: o que ocorreu foi uma mera inabilidade do agente público, uma ignorância, um despreparo. Então, isso realmente não tem ensejado condenações por improbidade, né? O que se exige é a má-fé e tudo mais.
Agora, se causar dano ao erário, a modalidade culposa é majoritariamente aceita. Porque até isso é polêmico. Existe uma controvérsia, né? Aristides Junqueira, que foi procurador-geral da República, por exemplo, defende a inconstitucionalidade da modalidade culposa de improbidade, tendo em vista que, como a improbidade pressupõe uma conduta desonesta, corrupta, desleal, ele diz que ninguém é desonesto e corrupto por negligência. Então, essa lógica, para ele, impediria a punição por improbidade. O que eu acho, assim, sinceramente, é que a lei de improbidade ela ainda é muito mal utilizada. Seja porque há excessos, seja porque, quando ela deveria ser aplicada, não é adequadamente aplicada. Nós temos, assim, à disposição do Estado, na pessoa do Ministério Público, uma ferramenta excepcional de combate à corrupção e que, a meu ver, não poderia ser vulgarizada, porque tudo que é vulgarizado perde, né, a sua importância, a sua relevância. Eu acho que é uma ferramenta para casos de verdadeira desonestidade, em que você tem desvio de recursos públicos. Porque para outras situações, existem ações cíveis, se for um servidor, punições disciplinares, enfim. Aliás, até falar uma coisa que eu me lembrei, que eu não posso deixar de comentar, é que isso é importante também em tempos de Lava Jato, porque não só agentes públicos estão envolvidos nestas condutas, que além de serem crimes, também são condutas ímprobas. E a lei de improbidade, no seu artigo 3º, permite que o agente público responda, perdão, que o particular responda por improbidade à semelhança do agente público. Há apenas uma única peculiaridade. Segundo o entendimento pacífico do STJ, o particular não pode responder como réu numa ação de improbidade isoladamente. Então, toda vez que o particular figurar no polo passivo, o agente público vai ter que estar junto lá com ele. Então, é possível, por exemplo, que o diretor de uma empresa privada que foi contratada pela Petrobras ou qualquer pessoa envolvida na Lava Jato, que ele responda com particular, conjuntamente com o agente público causador a ação do popular, dano. a linha é a mesma também, Também né? a linha mesma da ação popular. E até assim, como eu venho dizendo, a lei diz menos do que ela deveria ter dito. Na parte que cuida da prescrição, olha que interessante, ela fala que o particular pode responder por improbidade, mas ela nada menciona no momento que ela trata da prescrição, lá no seu artigo 23, qual é o prazo prescricional aplicável à situação em que o particular responde como réu. E aí a jurisprudência tem, né, defendido, a doutrina, de modo geral, que quando o particular for réu em uma ação de improbidade, ele responderá pelo mesmo prazo que o agente público com quem ele atuou. Verdade. Vocês têm alguma dúvida? Alvina, Karina, estão nos escutando aqui. Tem outros que não querem aparecer, não é? Nossa, essa ferramenta é incrível, né? A gente vai vendo todo mundo aí, acompanhando aí. E daqui a pouco no YouTube também muita gente vai escutar essas palavras, né, maravilhosas sobre o grande tema. Alvina, alguma pergunta? Não? A timidez, né? O problema dessa ferramenta é a timidez, né? Karina, alguma dúvida? Aproveite aqui o doutor Improbidade. Estou à disposição, Karina. Olha aí. Aqueles que não estão aparecendo também, será que tem alguma pergunta no chat? Quem é que está olhando? Está tão esclarecedora, né, a palestra. Sabe, Flávia, uma coisa que eu ia até, assim, né, esse tema, improbidade, ele é tão controvertido, tão, digamos assim, polêmico, que o STJ, ele chegou a fazer 2 jurisprudências em tese dessa matéria, ou seja, aqueles itens que eles fazem jurisprudência em tese, tem tanta polêmica, e até, assim, uma dica que eu daria para quem está assistindo e está estudando, que consultasse no site do STJ. Eu até trouxe aqui, mas acho que não é o caso de ficar lendo os itens, né? Algumas coisas eu até já comentei, mas é uma consolidação do entendimento do STJ sobre a matéria de improbidade administrativa. Essa matéria, ela costuma, digamos assim, parar no STJ. O STJ é quem mais decide com mais frequência, até do que o Supremo Tribunal Federal, sobre esse tema específico. Então, uma boa forma de atualização nessa matéria é através da pesquisa das decisões, da jurisprudência em tese, na verdade, do STJ
nessa matéria específica da improbidade administrativa. Um outro ponto que eu não cheguei a comentar, mas que também vai gerar muita polêmica no momento próximo, assim que essas ações de improbidade começarem a tramitar, né, nos casos da Lava Jato, é a questão da decretação de indisponibilidade dos bens do réu, porque a Lei 8429, ela no seu artigo 7º, menciona quando a decretação de indisponibilidade pode acontecer. Eu vou até pedir licença aqui para ler o artigo 7º, o caput e o parágrafo único, que ele é muito importante, eu preciso analisar alguns aspectos desse artigo. Tá assim, artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, veja que o Ministério Público recebe essa comunicação, essa representação, e requer ao juiz a decretação de indisponibilidade. Aí vem um parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. O que é importante comentar desse artigo 7º? Em primeiro lugar, o STJ entende que bens que foram adquiridos antes da prática de improbidade podem ser atingidos pela decretação de indisponibilidade. Então, por exemplo, se você comprou um iate antes de ter praticado a improbidade, esse iate pode ser atingido por uma decretação de indisponibilidade. Inclusive, bens adquiridos antes mesmo até do advento da lei de improbidade. Não há nenhum problema quanto a isso. Um outro ponto importante, e que tem caído muito em prova de concurso, segundo o STJ, a decretação de indisponibilidade pelo juiz independe de comprovação da dilapidação patrimonial, ou seja, ainda que o réu não tenha feito qualquer movimento no sentido de alienar gratuitamente ou de forma onerosa os seus bens, mesmo assim o juiz poderá decretar a indisponibilidade dos bens do réu. Não se exige da parte autora qualquer demonstração de que o réu está dilapidando seu patrimônio. Uma outra questão interessante e importantíssima, eu não sei se deu para reparar, mas quando eu li a lei, está assim: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, artigo 10, que é o que trata dessa matéria, ou ensejar enriquecimento ilícito, artigo 9º, caberá à autoridade administrativa representar para a indisponibilidade. Vejam que o artigo 7º não faz uma menção expressa às condutas do artigo 11, que são as que atentam contra os princípios da administração. Isso gerou a seguinte dúvida na doutrina e na jurisprudência. Ué, mas será então que se o réu estiver respondendo por uma conduta do artigo 11, será então que ele não poderá ser atingido pela indisponibilidade dos seus bens, tendo em vista que o artigo 7º não falou dessa situação? E aí o STJ decidiu o seguinte, decidiu, mas isso é pacífico hoje em dia. Segundo o STJ, a prática de uma conduta do artigo 11 pode ensejar a decretação de indisponibilidade dos bens do réu. Pela seguinte razão: ainda que a conduta que atenta contra os princípios da administração não tenha causado qualquer tipo de dano, ou ainda que o réu não tenha se enriquecido em virtude daquela conduta, ele pode, em tese, ser condenado a uma pena de multa. E como ele pode ser condenado a pena de multa, já vai fazer sentido aplicar, eventualmente, a pena, não a pena, mas já vai fazer sentido decretar a indisponibilidade dos bens do réu. Então, esse é um aspecto importante. E ainda com relação agora ao parágrafo do artigo 7º, queria destacar que ele fala que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial. Então, vamos supor o seguinte: o réu, ele praticou uma conduta que causou um prejuízo de 5 milhões de reais à administração pública. Aí ele tem um iate que vale 5 milhões e um apartamento que vale 2 milhões. O juiz decreta a disponibilidade dos 7 milhões, o iate mais o apartamento. Primeira coisa que o réu vai alegar, isso é excesso da execução, excesso da indisponibilidade, não pode decretar disponibilidade de bens que superem o montante do dano, como está no parágrafo único. Aí o tema vai ao STJ,
é pacífico no STJ a compreensão de que a decretação de indisponibilidade pode ultrapassar o montante do dano, porque você pode precisar de uma decretação para recompor o prejuízo com a multa. Então, essa decretação de 7 milhões, ainda que o dano só tenha sido de 5 milhões, está valendo e não vai ser desconstituída. Walter, parece que tem uma bola de cristal aqui, porque a Marcela Feitosa acabou de fazer a mesma pergunta. Ah, não acredito. Qual é o alcance, né, da indisponibilidade dos bens, né? Olha a relação simbiótica aí, minha gente. Antecipando Marcela, o Walter não tinha lido a sua pergunta, eu estava prestes a fazê-la, mas eu acho que ele já respondeu, né, o que você queria. Eu posso até assim, acrescentar favor. Em relação à disponibilidade, aí já é um tópico que eu não mencionei, é que também o STJ não tem permitido a indisponibilidade em relação a bens impenhoráveis. Perfeito. Até recentemente, já tem 2 anos, houve uma decisão publicada informativa até, de um juiz que decretou indisponibilidade num fundo de investimento, saiu o réu, comprovou que aquele dinheiro era fruto do salário dele, ele tinha investido o salário no fundo de investimento, como salário impenhorável, o STJ não permitiu a decretação de indisponibilidade naquele dia. Então, aqui nós temos uma limitação. Agora, olha que interessante, como estudar jurisprudência não é uma coisa simples. O mesmo STJ que impede a decretação de indisponibilidade em relação a bens impenhoráveis, permite a decretação de indisponibilidade em relação ao bem de família, que é impenhorável. Sim. Então, não deveria permitir, mas a lógica aí do STJ é a seguinte: não, a decretação de disponibilidade em relação ao bem de família é possível, porque com ela nós estamos impedindo a alienação do bem, que é o propósito da Lei 8.009, quando torna aquele bem impenhorável. Então, há essa incoerência que resulta de uma interpretação jurisprudencial do artigo 7º, e isso é só um exemplo de como a lei tem sido constantemente filtrada e interpretada pelo STJ, e como é importante não só a análise do texto seco da Lei do 429, como também das decisões do STJ, principalmente do STJ, sobre essa matéria. Eu escutaria você ainda por muitas horas e tenho certeza que os nossos alunos também, mas nós temos um minutinho, né? Tem alguma informação, Júlio? Tem alguma informação para dar aqui para os alunos? Tá certo. Tem a próxima transmissão, quem vai falar já? Rogério Sanches e Fábio Roque. Que dupla, bom, viu? Que dupla. Falou de improbidade, agora vem penal e processo penal aí para fechar também com chave de ouro essa nossa 8ª semana da pós-graduação. Você não fez a propaganda, mas eu vou fazer. Claro, eu esqueci. O Walter trouxe 2 livros de improbidade que eu queria também recomendar a vocês, porque o que ele fala, né, a gente precisa seguir. É o livro do Silvio Roberto de Amorim Júnior, Improbidade Administrativa, da editora Fórum, olha aí, para estudar. Tem um livro coordenado pelo ministro Mauro Campbell, que é o de Improbidade Administrativa, Temas Atuais e Controvertidos, da editora Gen Forense, mais uma grande indicação aí para vocês, além dos livros que eu falei do nosso querido professor Walter. Excelente explanação sobre o tema. Amália, muito obrigada, viu? Amália, olha aí, muito obrigado. Com certeza, uma das grandes autoridades aí do país sobre improbidade administrativa. E eu vou me despedir agradecendo a presença de todos, ao meu amigo Walter. Agradecer também, Flávio, obrigado aí pela atenção de vocês que assistiram, mostrando o rosto ou não, né? Tem gente que está só ouvindo, gente que também está acompanhando aí no vídeo. Queria dizer que foi um prazer, estou sempre à disposição e espero que você que tem um projeto de estudo, que realize esse projeto de estudo, enfim, né, que consiga êxito na sua proposta de aprofundamento no direito, seja para que fim for, para aprovação em concurso, para melhorar no trabalho, desempenho, enfim. Acho que isso é muito importante. E inscrevam-se na nossa pós, né? Porque tem pós-graduação de penal, trabalho, processo civil, público, administrativo. O Walter é um dos professores da pós de Direito Administrativo. Eu coordeno a pós de Direito Constitucional juntamente com meu querido amigo eterno professor Robério Nunes, talvez esteja nos assistindo também. Então, aproveitem aí a oportunidade, o novo ingresso na nossa pós-graduação online. Pessoal, um grande abraço, tá? Aqueles que estiveram aqui presentes conosco, Karina, a Alvina, a Marcela, que mandou a pergunta também. Obrigada e até a próxima oportunidade, tá? Até mais. Tchau, tchau.